Bem, eu posso te perguntar se a morte diária de ucranianos, se o envenenamento de outras figuras da oposição, como o caso Skripal na Grã-Bretanha, mudou alguma coisa. E a resposta é não. Todos nós sabemos do que a Rússia é capaz. Nunca houve dúvida disso, de uma forma ou de outra. Mas o regime russo é, claro, responsável pela morte de Alexei Navalny. Seja por simplesmente deixá-lo passar fome, mantê-lo em condições desumanas, sabe? E assim por diante. E muitas pessoas acham que foi isso que realmente causou o colapso do organismo de Kim. Ou então o envenenaram intencionalmente, como já fizeram uma vez no passado. Então, não é segredo para ninguém que o regime russo é capaz desse tipo de comportamento e de muitos outros semelhantes no passado. A grande questão é se a pessoa que realmente está tomando as decisões agora na Casa Branca está ouvindo isso, está vendo isso. E será que ele está impressionado com a quantidade de mal que seu amigo no Kremlin é capaz de fazer? Essa é a grande questão. Concordo com você nisso. E, claro, Navalny, sim, a série de envenenamentos, a decisão dele de voltar e enfrentar as consequências na Rússia. Muitas perguntas sobre sua decisão e o que aconteceu com ela. Mas agora quero dizer que a Rússia age como se fosse ameaçada pela OTAN e Groenlândia. Como você descreveria o status do presidente Trump e de Putin? É uma relação de trabalho? Bem, nós vemos isso. O presidente Trump, embora esteja ameaçando a Rússia com sanções há bastante tempo, basicamente desde o início do seu mandato. Mas ele não tem pressa em transformar suas ameaças em ações reais. E por enquanto, quero dizer, sabe, há um pouco mais de pressão sobre os países com sanções secundárias. Países que compram petróleo russo, sabe? E assim por diante. Mas, novamente, esse não é o volume de sanções que poderia ser imposto à Rússia. Se talvez a presidente dos Estados Unidos adotasse uma abordagem menos tolerante em relação a essa questão, está claro que o que vemos agora de Washington é que parece ser mais fácil para eles tentar pressionar a Ucrânia do que a Rússia. E também há muitos programas e projetos que estão sendo discutidos neste momento. E isso é de acordo com publicações do Wall Street Journal de cerca de um mês atrás, sobre o futuro do comércio de petróleo e alguns corredores terrestres, também com o Alasca e assim por diante. Então, há uma certa visão em relação ao futuro das relações entre Estados Unidos e Rússia. Por enquanto, atualmente parece um impasse. O presidente Trump não consegue realmente mudar o que está acontecendo no campo de batalha na Ucrânia. Ele não consegue trazer um cessar-fogo de longo prazo. E já faz um ano agora, mais de um ano desses esforços. Tenho certeza de que ele vai continuar tentando, mas com um arsenal limitado do que ele quer fazer e do que ele pode fazer. Parece que não estamos avançando muito nessa questão. Muitas perguntas sobre onde está a pressão. Você mencionou corretamente, o presidente e a Casa Branca aparentemente escolheram aplicar mais pressão sobre a Ucrânia neste momento. A Rússia, segundo muitos relatos, lidou bem com essa questão, internalizando sua economia, reorganizando as coisas, conseguindo mobilizar o exército, aparentemente, pelo menos para manter isso em andamento. O status quo beneficia o presidente Putin neste momento. Em outras palavras, ele está satisfeito por enquanto com a forma como as coisas estão. Bem, eu não diria que a Rússia está realmente bem com a pressão atual, tanto a pressão interna quanto a pressão externa. Por exemplo, não há investimento estrangeiro na economia russa. Os russos falaram muito sobre o BRICS, sobre ter essa alternativa ao dólar americano, confiar mais nos países asiáticos e assim por diante. No fim das contas, não vemos investimentos. Vemos os chineses e, até certo ponto, também os indianos. Até recentemente, comprando petróleo russo com um grande desconto, a ponto de haver questões que estão sendo discutidas em Moscou. Será que vale a pena? Até porque o desconto era tão imenso? A economia russa, na verdade, está vivendo agora em uma condição bastante terrível. E é a inflação, claro, o aumento dos custos, problemas com o emprego e assim por diante. O pior ainda está por vir, e as sanções nunca têm efeito imediato. Sabemos disso pela experiência iraniana, norte-coreana e assim por diante.
Mas no final das contas, isso cobra seu preço, e é um preço bastante sério para a economia russa. Definitivamente não está evoluindo, nem mesmo está mantendo o status quo. O status quo é um sonho, talvez de quando os oleodutos estavam funcionando em 2023 ou algo assim, mas nos últimos 2 anos tem sido uma questão de sobrevivência. Então as condições no local realmente não são boas. No entanto, na minha avaliação, Putin está mais interessado na continuação da guerra do que em encerrá-la. Ele definitivamente tem mais a ganhar com essa economia de guerra, e também mantendo seu país em alerta máximo e tudo mais, do que encerrando a guerra. Ao ser questionado por que precisávamos disso afinal,